Fala pessoal, vamos aqui fazer a reta final do concurso do CAU, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tá bom? Vamos aqui para a questão número 1. A gente vai fazer uma bateria de questão, lembrando que o material está na descrição do vídeo. Se você puder ajudar o canal deixando o like ou então clicando no botão hypar, que está aí perto do botão curtir, vai ajudar demais. Se não, aperta só o curtir que também ajuda, tá bom? Vamos lá. Questão número 1 diz o seguinte: de acordo com o artigo 2º da Lei 12.378/2010, qual das alternativas abaixo descreve atividades que fazem parte das atribuições de um arquiteto e urbanista, né? Alternativa A, apenas a concepção de projetos, sendo a execução de obras exclusiva da engenharia? Não, pessoal, não é apenas a execução de projetos. A execução de obras também faz parte, beleza? Cuidado com as palavras restritivas. Letra B, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem. Exatamente. Esse já é o nosso gabarito da primeira questão, beleza? Alternativa B. Vamos para a próxima questão. A segunda questão diz o seguinte: no que se refere aos campos de atuação definidos no parágrafo único do artigo 2º, a atuação em áreas de parques, praças e espaços livres em escalas que pode chegar a territorial refere-se a quando é praças, parques, espaços livres, ele está falando da arquitetura paisagística, tá, pessoal? Quando é uma praça, por exemplo, um parque, é arquitetura paisagística. Letra C é o nosso gabarito. Bem de boa essa questão. Vamos para a terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: sobre o registro profissional e o exercício da profissão nos artigos 5º e 6º, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O registro no CAU de um estado habilita o profissional a atuar apenas naquele estado? Não, pessoal. Não é apenas no estado em questão, certo? O registro do CAU, ele tem habilitação nacional, certo? Não é apenas em um estado, beleza? Letra B. Para o registro, exige apenas o diploma. Olha só, mais uma restrição aqui, apenas um diploma. Sendo a capacidade civil irrelevante para fins de conselho, não. A capacidade civil também é relevante. Letra C. Profissionais estrangeiros sem domicílio no Brasil nunca podem obter registro no CAU? Errado, pessoal. O estrangeiro ele pode sim, certo? A caráter excepcional e por tempo determinado ter o registro no CAU, beleza? O estrangeiro pode ter sim, mas é em caráter excepcional, certo? E por tempo determinado. Letra D. O registro é obrigatório apenas para o uso de títulos, mas facultativo para o uso de da profissão. Errado também. O registro é obrigatório tanto para o título quanto para o exercício das atividades. E a letra E diz que o registro no CAU habilita o profissional a atuar em todo o território nacional. Está correta a nossa gabarito aqui, ó, da terceira questão. Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: na hipótese de as normas do CAU-BR sobre o campo de atuação contradizerem as normas de outro conselho profissional, como o CREA, como deve ser resolvida a controvérsia segundo o parágrafo 3º? Vamos lá. Ele diz que prevalece sempre a norma do conselho mais antigo? Não, pessoal, não é assim que funciona. A lei ela estabelece uma antiguidade, não estabelece, né, essa questão de antiguidade como critério, beleza? Letra B. A controvérsia será resolvida por meio de resolução conjunta de ambos os conselhos. Exatamente. Eles têm que criar uma resolução. Até aqui tem bastante resolução para você aprender. A gente vai trazer algumas resoluções que ambos os conselhos eles têm que adotar, ok? E essa controvérsia ela é resolvida com resolução. Letra B é o nosso gabarito da quarta questão. Vamos para a quinta questão. Quinta questão diz o seguinte: de acordo com o artigo 7º, exerce ilegalmente, olha só, ilegalmente, a profissão de arquiteto e urbanista. Quem é que exerce ilegalmente?
O profissional que, embora registrado, decida interpor seu registro temporariamente. Não. Aqui é interrupção, certo? É um direito facultativo, ok? Letra B. A pessoa física que se apresenta como arquiteto sem possuir registro no CAU, mesmo que não realize atos privativos. Aqui é a nossa resposta. Isso aqui ele está exercendo ilegalmente. Tá aqui o nosso gabarito da quinta questão, ok? O restante aqui, ó, o estudante de arquitetura que realiza estágio supervisionado por profissional habilitado não exerce ilegalmente, ele está sendo supervisionado. Ó, pessoa jurídica que contrata arquiteto registrado para compor o quadro técnico também não, porque aqui é uma legalidade, pode acontecer isso. E letra E diz que o arquiteto que atua em outro estado diferente daquele onde realizou seu registro original. Também pode acontecer isso, porque o registro vale para todo o território nacional. Beleza? Então, ficaremos aqui com a letra B na quinta questão e representa uma ilegalidade. Vamos agora para a sexta questão. Sexta questão diz o seguinte: sobre a constituição e a denominação de sociedades de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Arquitetos só podem formar sociedades exclusivamente com outros arquitetos. Não. Pode também ter uma sociedade com outros profissionais, não necessariamente arquiteto. Então a A está incorreta. Letra B. O cadastro de sociedades no CAU é facultativo, desde que os sócios, né, pessoa física, estejam registrados. Errado, pessoal. A sociedade ela deve se cadastrar no CAU também, beleza? A sociedade tem que se cadastrar obrigatoriamente, não é facultativo não, ok? Letra C. É proibido usar o termo arquitetura no nome fantasia de uma empresa que possua apenas engenheiros, quadro de sócios com poder de gestão. Isso aqui está correto, beleza? Se não tem arquiteto, não use o termo arquitetura. Está correto aqui, ó. Tá bom? A expressão arquitetura ou urbanismo exige a presença de arquiteto entre os sócios com poder de gestão ou empregados permanentes, beleza? É proibido se usar esse termo aqui, porque não é registrado, ok? Letra C, o nosso gabarito da questão. Uma questão boa para cair em prova. Vamos lá para a sétima questão. No que diz respeito ao acervo técnico, é correto afirmar que... Alternativa A. O acervo técnico pertence à sociedade de arquitetura em que o profissional trabalha? Errado, pessoal. Por quê? Porque o acervo técnico é propriedade do profissional, beleza? Não pertence à sociedade, é propriedade do profissional. Letra B. A qualificação técnica de uma empresa é demonstrada pelos acervos dos profissionais e a ela vinculados. Vamos de novo. Letra B. A qualificação técnica de uma empresa é demonstrada pelos acervos dos profissionais e a ela vinculados. Está correto, certo? Letra B está correto. Que a qualificação realmente é demonstrada pelos acervos dos profissionais e a elas vinculada. Muito bom. Letra B é o nosso gabarito da sétima questão. Vamos aqui para a oitava questão. A oitava questão diz o seguinte: de acordo com o artigo 16, caso seja necessário realizar alterações em um projeto após falecimento do autor original, que possua coautores também, que não possua, na verdade, né, coautores, qual o procedimento legal? Se a pessoa ela faleceu e ela não tem coautores, o que acontece? O projeto nunca poderá ser alterado em respeito à memória do autor. Errado, pessoal. A lei prevê a possibilidade de alteração para viabilizar a obra. Ok? Letra B. As alterações só podem ser feitas mediante autorização judicial. Também está errado. A lei existe um rito judicial para esse caso específicos. Letra C. Outro profissional habilitado poderá realizar alterações assumindo a responsabilidade pelo projeto modificado, independentemente de autorização. Olha só, isso daqui parece estar errado, mas está certo, certo? Está lá previsto no artigo 16, tá bom? Independentemente de autorização, ok? Ele pode sim ser habilitado, né? Um outro profissional poderá realizar essas alterações, assumindo a responsabilidade, obviamente, pelo projeto modificado, independentemente de autorização. Isso aqui
Tem cara de pegadinha, mas esse aqui é o gabarito da oitava questão. Tá lá na leizinha. Tem lá até o esquema da lei nos slides com esse termo aqui, tá bom? Estudem, porque possivelmente pode ter uma questão na sua prova. Beleza? A 8 é a letra C de casa. 9. Ó, falecimento ou incapacidade civil. É o parágrafo 2º do artigo 16. Vamos lá. Questão 9 diz o seguinte: sobre a identificação do trabalho e responsabilidade técnica, assinale a alternativa que apresenta uma informação, uma infração, né? Infração, caso omitida pela uma placa de obra. O que acontece aqui? Aqui ele quer sobre a identificação do trabalho e responsabilidade, que está no artigo 14. Então, é uma alternativa que apresenta uma infração, caso omitida em uma placa de obra, certo? Qual é a infração? Letra A. O valor total de honorários recebidos pelo profissional? Não. Isso aqui está incorreto. Letra B. O nome dos funcionários de matéria de construção? Também não. O número de registro profissional ou sociedade no CAU local. Está aqui a alternativa da nossa questão. Ó. É uma infração. Porque se omitir, certo? Ó, o número de registro profissional de sociedade no CAU local. Ó. Se omitir, isso aqui é uma infração na certa, certo? Na placa de obra, ó. Assinala a alternativa que apresenta uma infração caso omitida em uma placa de obra. Tem que colocar ó, o número, se omitir, é uma infração. Tem que colocar o nome da sociedade no CAU local, beleza? Letra C é o nosso gabarito da nona questão. Vamos lá para a última questão de hoje desse assunto, porque aqui temos vários assuntos, são 10 assuntos no total. A gente vai tentar trazer para vocês pelo menos 10 ou 5 questões. No caso das resoluções, eu vou tentar trazer 5 questões aqui. E nessas leis maiores, eu vou trazer 10 questões. Só que no PDF tem bem mais do que 10 questões. Eu vou mostrar para vocês depois. Vamos lá, 10ª questão. Constitui infração disciplinar de acordo com o artigo 18 da Lei 12.378. O que é uma infração disciplinar? Qual é aqui a infração? Letra A. Letra A diz que recusar-se a realizar um projeto por considerar o valor dos honorários baixos. Isso aqui não é uma infração disciplinar. O profissional ela tem a autonomia de aceitar ou recusar contratos. Por isso que a letra A está correta, não está. Quer dizer, pode acontecer isso, certo? Não está em desacordo, certo? Então vamos lá para a letra B. Registrar no CAU um projeto que foi efetivamente desenvolvido por outra pessoa para fins de comprovação de acervo. Aqui já está incorreto. Aqui já está nosso gabarito aqui. Por quê? Porque a infração de registrar um trabalho que não tenha sido efetivamente concebido ou elaborado por quem requereu o registro é o famoso emprestar o nome. E isso constitui uma infração disciplinar, certo? É o famoso emprestar o nome. Ah, eu sou fulano de tal, vou emprestar aqui meu nome, mas eu não vou fazer nada disso. Então, isso aqui é uma infração disciplinar. Letra B é o nosso gabarito da 10ª questão. Beleza? No PDF completo, pessoal, tem mais de 20 questões. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Senão, vai ficar muito extensa aqui a nossa revisão de véspera. Ó. Ao todo, tem 25 questões. Você pode adquirir aqui, ó, material completo aqui do concurso do CAU. São 10 PDFs ao todo. Tem a aula aqui em cima. Embaixo tem o PDF com os slides, que ajuda você a memorizar. E aqui no regimento, na parte da lei, tem a lei e no final tem as questões, como eu mostrei aqui no PDF. No começo tem a lei, ó. Aqui em cima, ó. Tem a lei todinha, bem bonitinha. Caso você não queira ler a lei todinha, veja os slides, que também é um ótimo meio para você poder decorar os conceitos, tá bom? E no final tem as questões, beleza? E aqui tem a frase motivacional no final do slide que ele diz a seguinte: a sorte favorece a mente preparada. O Luiz Pasteur disse isso. Tá bom, pessoal? Vamos agora para o outro assunto da nossa aula. Agora vamos resolver questões do regimento geral. Esse aqui é o maior
estudo que vocês podem fazer do regimento geral. Lembrando que temos também o slide do regimento geral, com a tabelinha de prazo no final, tá bom? São muitas coisas aqui importantes do regimento geral. Essa tabelinha de prazo vai ajudar demais a vocês antes da sua provinha. Eu aconselho a você olhar essa tabelinha um dia antes da prova ou então no mesmo dia para não perder nenhuma questão em relação a prazos, que a banca costuma cobrar bastante prazos para confundir os candidatos. Até os bem preparados caem nessas pegadinhas, beleza? Vamos lá para a questão número 1. De acordo com o preâmbulo e o artigo 1º do Regimento Geral, a natureza jurídica e a composição do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do CAU, são definidos como. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo é justamente o concurso que vocês estão prestando, né, que é o CAU-CE. Então, ele quer saber da natureza jurídica. Elas são autarquias federais. Letra C. São autarquias federais independentes, com personalidade jurídica de direito público e autonomia financeira e administrativa. Beleza, pessoal? Letra C, nosso gabarito da primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: no desempenho do seu papel institucional, o CAU exerce diversas ações. Segundo o artigo 2º, qual das seguintes funções não faz parte do rol do Conselho? Qual que não faz parte? Vamos lá. Ações judicantes e regulamentadoras faz parte. Letra B. Ações promotoras na discussão de temas relacionados à política urbana e ambiental? Sim, é central essa voz aqui do Conselho, certo? Essa ação, na verdade. Então, a letra B também está correta. Letra C. Ações de atendimento ao profissional e à sociedade? Exatamente, isso aqui também está correto. E letra D, ações de financiamento direto ao projeto arquitetônico privado de caráter comercial. Não, isso aqui não faz parte do nosso gabarito da segunda questão. Letra D de dado. Vamos agora para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: sobre a hierarquia e competência normativa dentro do conjunto autárquico, do CAU-BR, também do CAU-UF. O F é cada estado, beleza? Assina a alternativa correta conforme o texto. Letra A. O CAU-UF possui soberania absoluta, não devendo obediência aos atos normativos do CAU-BR. Não, pessoal. O CAU-UF, que é de cada estado, ele deve cumprir e fazer cumprir, né, os atos normativos do CAU-BR, que é o maior de todos, que é o CAU, se fosse o nacional, ele maior, o maior poder. Então a letra A já está incorreta. Letra B. O CAU-BR decide em última instância recursal sobre as matérias deliberativas pelo CAU-UF. Exatamente. Por exemplo, o CAU-CE, que vocês vão prestar esse concurso, eles têm uma determinada matéria e alguém quer decidir um recurso para um órgão superior. Qual órgão seria esse? Justamente o CAU-BR, que é um órgão superior ao CAU-CE, por exemplo. Certo? Então, a letra B é o nosso gabarito da terceira questão. Vamos para a quarta questão. A quarta questão nos diz o seguinte: de acordo com o artigo 6º do Regimento Geral, os órgãos do CAU são classificados entre deliberativos e consultivos. Sobre essa organização, assinala a alternativa correta. Letra A. A presidência é o único órgão mencionado que não possui natureza colegiada? Sim. A presidência realmente é o único órgão que não tem essa natureza de colegiado. Certo, pessoal? Então, letra A já é o nosso gabarito da quarta questão. Ok? Vamos agora para a quinta questão. A questão diz o seguinte: no que diz respeito à estrutura, à organização mínima do CAU-UF e à prestação de serviços, o artigo 9º estabelece que já é em relação ao artigo 9º, o que ele diz? Alternativa A. Todo CAU-UF deve ter obrigatoriamente uma ouvidoria e uma assessoria, né, de comunicação? Não. A ouvidoria e a assessoria de comunicação são órgãos do CAU-UF. Ela poderá ter, não sendo obrigatório, certo? Não tem essa obrigatoriedade. Ela é facultativa, ok? Então, letra A está incorreta. Letra B. As ações de gerência
geral e gerências técnicas administrativas jamais podem ser acumuladas. Errado. Podem sim ser acumuladas. Letra B está errada. Letra C. O assessoramento jurídico e contábil deve ser realizado obrigatoriamente por servidores concursados, sendo vedado a terceirização. Não, a terceirização pode acontecer via licitação, certo? Então, letra C está incorreto. Letra D. A estrutura mínima deve conter como presidente a gerência geral, gerências específicas, como também a fiscalização, né? E também o assessoramento jurídico e contábil para ajudar na estrutura do CAL. Então, letra D é o nosso gabarito aqui da quinta questão, certo? Isso aqui é a estrutura mínima de um CAL UF. Tem que ter a presidência, a gerência geral, a gerência específica, que vai lidar, por exemplo, com fiscalização, o assessoramento jurídico, que às vezes acontece alguns processos, aí vai ter esse assessoramento jurídico. E o contábil, que também está mexendo com dinheiro público, né, pessoal? Lembrando que o CAL é regido pela CLT, certo? É uma autarquia federal, ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão número 6 diz o seguinte: sobre a gestão de serviços compartilhados, recursos conjuntos e alterações estruturais no âmbito do CAL, assina a alternativa correta. Alternativa A. O Fórum de Presidentes de CAL UF é um colegiado instituído para a gestão da prestação de serviços compartilhados. Correto. Isso mesmo, o Fórum ele é um colegiado instituído, certo? Para serviços compartilhados. Aí eles vão trocar experiência, dizer basicamente informações para eles ter onde discutir. Então a letra A está corretíssima, é o nosso gabarito da sexta questão. Vamos agora para a sétima questão, que diz o seguinte: sobre o regimento jurídico dos colaboradores e fiscalização administrativa da CAU, que é o CAU, assinar a alternativa correta de acordo com o regimento geral. Alternativa A. Os empregados públicos efetivos do CAU são regidos pelo regime estatutário. Errado. São empregados públicos, ou seja, CLT. Certo, pessoal? Letra A está errada, é CLT. Letra B. Grupos de trabalhos temporários instituídos pelos presidentes podem contar com conselheiros titulares em sua composição, visando agilizar os processos. Não. O artigo 14 ele proíbe essa participação de conselheiros, tanto os titulares como os suplentes, certo? Em grupos de trabalhos administrativos. Beleza, pessoal? Tem um ponto muito importante aqui. A letra B é bem chamativa, mas está incorreta. Letra C. A auditoria interna do CalBR realiza o monitoramento sistemático e preventivo da gestão administrativa do CAL-UF. Apenas, olha só, o que deixa a questão errada é esse apenas. Apenas de forma presencial. Não. Por quê, pessoal? Porque o monitoramento ocorre por meio de auditoria, pode ser a distâncias e também presenciais, certo? Então, o que deixa a questão errada é apenas presencial. A distância também pode ocorrer, de forma virtual também, certo? Letra D. Os resultados das auditorias realizadas nos conselhos devem ter caráter sigiloso, sendo vedada a sua publicação em sítios eletrônicos. Não, pessoal, o resultado deve ser encaminhado para publicação em sítio eletrônico da respectiva autarquia, ok? Então, está incorreto, não é sigiloso. Tem que ter como é um ente público, né? Tem que ter uma transparência, ok? Então, letra D também está incorreta. Letra E. Os cargos de livre provimento e demissão, que é os cargos comissionados, são regidos também pela CLT, exatamente, e deve observar percentuais mínimos de preenchimentos por empregados efetivos. Exatamente, não é só pessoas de fora, não. Os empregados efetivos também têm direito a esses cargos em comissão. Então, a letra E é o nosso gabarito da sétima questão. Vamos agora para a oitava questão. A oitava questão diz o seguinte: em relação ao exercício do cargo dos conselheiros e a duração do seu mandato, é correto afirmar que, olha só os prazos, pessoal. Lembrando que temos aqui a tabelinha de prazo. Muito importante você lembrar dos prazos. A banca costuma cobrar essas coisas. Vamos lá. Ele quer saber o cargo de conselheiro e a duração do seu mandato. Beleza?
Letra A. O exercício do cargo de conselheiro é remunerado por subsídio mensal fixado pelo plenário. Não. O exercício dos conselheiros são honoríficos, certo, pessoal? São honoríficos. O que significa, professor? Significa que ele não tem uma remuneração a mais por causa disso, certo? São os cargos que aquela pessoa ocupa para desempenhar sem que os cofres públicos tenham que pagar, ok? Então, letra A está incorreta. Letra B. O mandato tem duração de 4 anos, sendo permitidas múltiplas reconduções. Não, pessoal. É apenas uma recondução, não tem múltiplas reconduções, não. Vamos lá para a letra C. É vedado ao arquiteto ocupar o cargo de conselheiros em um mesmo conselho por mais de 2 mandatos sucessivos, seja como titular ou suplente. Está aqui o nosso gabarito da questão, está de acordo com o texto que a gente viu, certo? Nas aulas anteriores. Para quem não sabe, temos aqui as aulas do CAL, certo? Que a gente apresentou, e é exatamente o que diz a letra C, certo? Então, o nosso gabarito da oitava é a letra C de casa. Nona questão. Uma questão diz o seguinte: quanto às regras, que já está em relação às regras de substituição, faltas e impedimentos dos conselheiros, previstos nos artigos 24 a 28. Assinale a opção correta. Olha só, mais uma de prazo. Letra A. Se um conselheiro faltar sem justificativa por 2 reuniões no ano civil, ele perderá automaticamente o mandato. Não são 2, são 3, certo? São 3 reuniões que ele perderá automaticamente o mandato. 3 reuniões. Aqui está no quantitativo errado. Letra B. É permitida a substituição do titular pelo suplente durante uma reunião já iniciada, logo após a leitura da ordem do dia. Errado. É vedado. Substituição aqui está incorreta. Aqui é vedado. Ok? Letra C. O conselheiro titular pode assumir função administrativa remunerada no CAL UF durante o período de seu mandato, desde que se licencie do cargo. Então, a C também está incorreta, né? Porque é vedado o conselheiro assumir o cargo administrativo no período de um mandato, certo? Então, licenciado ou não. Então, está incorreta a letra C. Letra D. A justificativa de falta deve ser apresentada em até 3 dias úteis após a reunião para evitar a contagem de ausência justificada. Aqui já está correto, né, pessoal? Olha só, a justificativa ela tem que ser 3 dias úteis após a reunião, certo? Tem que apresentar até 3 dias úteis após a reunião. Por exemplo, se a reunião foi uma sexta, você tem até terça-feira, porque tem sexta, sábado, domingo não conta, segunda e terça, certo? São dias úteis. A não ser que segunda e terça tenha um feriado, né? Aí prorroga para quarta, ok? Então tem que ser 3 dias úteis após a reunião, ok? Letra D é o nosso gabarito da nona questão. Vamos para a 10ª questão. A 10ª questão diz o seguinte: de acordo com o artigo 30 do Regimento Geral sobre a participação dos conselheiros em comissões e missões, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O conselheiro tem a faculdade de escolher se deseja ou não participar das comissões ordinárias? Não, pessoal. O que o artigo 30 diz? Que é obrigatório ser membro de pelo menos uma comissão ordinária. Ele não pode escolher se deseja ou não participar das comissões ordinárias. Ele tem a obrigatoriedade de participar de pelo menos uma, ok? Pelo menos uma ele tem que ser uma comissão ordinária. Letra B. Então a A está incorreta, ok? Letra B. Em missões internacionais, o conselheiro deve elaborar relatório para publicação no site, mas é dispensado de apresentá-lo em plenário. Errado, pessoal. Tem que apresentar também em plenário. Letra C, aqui já descarta a letra B também. É a obrigação do conselheiro ser membro de pelo menos uma comissão ordinária. Acabamos de dizer isso. Então, letra C é o nosso gabarito da 10ª questão. Letra C de casa. Com isso, a gente encerra aqui. Vamos até a 20, porque aqui tem muitas questões. Esse aqui vai ser o conteúdo que vai cobrar mais questões na sua prova. Vamos até a 20 aqui. Vamos lá para 11. 11. No que tange aos impedimentos e à convocação de suplentes, que é o artigo 30, assinale a opção que apresenta uma conduta em desacordo com a norma do CAL. Vamos lá, uma conduta que está em desacordo, que é incorreta. O conselho deve declarar-se impedido
conselheiro, né, deve declarar-se impedido se a matéria envolver repasse de recursos à organização da qual ele seja diretor. Exatamente. Tem que se declarar impedido, está correto. Ele quer que não, né, opção em desacordo. Em desacordo quer dizer que quer em questão incorreta. Letra A está correta. Letra B. Qualquer conselheiro pode arguir o impedimento de um colega desde que a distribuição do processo, desde a distribuição do processo até o início do julgamento. Exatamente. Qualquer conselheiro ele pode arguir o impedimento de um colega, certo? Da distribuição do processo até o início do julgamento. A B também está correta. Letra C. Na falta de manifestação do titular sobre a presença de uma reunião no prazo estabelecido, o suplente será convocado automaticamente. Exatamente. Quando alguém faltar, o suplente está lá para substituir. Letra D de dado. O conselheiro titular deve confirmar sua participação em reuniões com antecedência mínima definida no regimento interno. Exatamente. Tem as antecedências. Por isso que é muito bom ver essa tabelinha de prazo. Vamos lá para a letra E. O suplente de conselheiro, ao ser convocado por falta de manifestação do titular, tem a opção de comparecer à reunião sem necessidade de confirmação prévia. Não, tem que ter um mínimo de antecedência, como diz a letra D, certo? A letra D aqui já diz a alternativa incorreta, é a letra E, certo? Letra E incorreta, como vimos aqui na letra D. Então, nosso gabarito da 11 é a letra E. Vamos para a questão número 12. A questão número 12 diz o seguinte: sobre as prerrogativas do conselheiro titular e a extensão dessas prerrogativas aos suplentes, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O suplente de conselheiro, mesmo fora do exercício da titularidade, possui a prerrogativa de votar em reuniões de órgãos colegiados? Está incorreto, porque o voto é restrito a quem está no exercício da titularidade. Beleza? Está incorreta a letra A. Letra B. Pedir e obter vista de matérias é uma prerrogativa do titular e também do suplente, desde que este esteja no exercício da titularidade. Perfeito. Como o suplente está substituindo o titular, ele também tem essa prerrogativa. A letra B está correta, é o nosso gabarito da 12. Vamos lá para a questão número 13. A questão número 13 diz o seguinte: de acordo com os artigos 32 e 33 do Regimento Geral do CAL, a composição do plenário e a representação dos conselheiros segue a seguinte regra. Alternativa A. Para cada conselheiro titular, poderão ser eleitos até 2 suplentes para garantir o quórum? Errado. É um respectivo suplente. Para cada um, tem que ser eleito um respectivo suplente. Letra B. O plenário de cada CAL-UF é composto exclusivamente por conselheiros natos, sem necessidade de eleição proporcional. Não, tem que ter essa eleição proporcional. São eleitos proporcionalmente na proporção estabelecida na lei, certo? Está lá no artigo, se eu não me engano, 32, beleza? Letra C. Cada conselheiro titular do CAL-UF e do CAL-BR terá exatamente um respectivo suplente de conselheiro eleito. Exatamente, cada um tem um conselheiro suplente. Caso ele falte, o suplente fica na vaga dele, beleza? Letra C é o nosso gabarito da 13ª. Vamos lá, questão 14. Questão 14 diz o seguinte: o artigo 34 detalha as competências dos plenários, né? Dos plenários do CAL-UF e do CAL-BR. Assinale as atribuições abaixo e assinale também a alternativa que descreve corretamente uma dessas competências. Letra A. Qual é uma dessas competências assim do plenário? Compete ao plenário a assinatura de memorandos de entendimento e também as assinaturas de convênios com entidades públicas. Exatamente, letra A já é nosso gabarito. O plenário tem essa competência de assinar o memorando e também os convênios. Letra A é o nosso gabarito 14. Já matamos aqui. Vamos lá para a 15ª questão. A 15ª questão diz o seguinte: sobre a forma de manifestação e os quórums de votação dos plenários, assinale a alternativa que apresenta a regra de maioria correta para cada caso. Alternativa A.
Todas as decisões do plenário, sem exceção, são tomadas por maioria simples. Não, tem a maioria qualificada, que é aquela de 3/5, certo, pessoal? Então, letra A já está incorreta, aqui, que ele generalizou demais. Letra B. A destituição de presidentes e vice-presidente e coordenadores de comissão exige maioria absoluta? Não, aqui é aquela maioria qualificada de 3/5. Letra B também está incorreta, certo? Letra C. Alterações no regimento e a convocação de reunião extraordinária exige um quórum de 3/5. Não, que é a maioria absoluta, certo? Que ele inverteu na A para C, que é maioria absoluta. Maioria de 3/5 é para a destituição de presidente, vice-presidente, é um parecer mais, como é que eu posso dizer, mais firme, certo? Para você tirar um presidente do lugar, você precisa de um quórum bem qualificado. Letra D. A regra geral para as manifestações do plenário é a maioria simples, exatamente. A manifestação do plenário é a maioria simples. Ressalvadas as exceções expressas de maioria absoluta ou de 3/5. Isso mesmo. Letra D é o nosso gabarito da questão. Vamos para 16. 16 diz o seguinte: sobre as reuniões plenárias ampliadas, são exclusiva do KBR, conforme o artigo 38, assinala a alternativa correta. Alternativa A. São realizadas mensalmente? Não. As reuniões elas são realizadas trimestralmente. Trimestralmente, certo? Não são mensalmente, são trimestralmente. Cada 3 meses. Letra B. Contam com a participação dos presidentes do KUF, que possui direito à voz e voto. Não. Que já está enganado. Ó, os convidados, ele tem direito à voz, mas não tem o direito a voto. A gente viu na aula também isso aí. Letra C. Devem conter obrigatoriamente em suas pautas matérias relativas ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAUS-UF, que já está certo, que já está de acordo com a lei. Letra C é o nosso gabarito da 16. Vamos para 17. 17 é o seguinte: quanto à convocação e à disponibilização de pautas das reuniões plenárias, é correto afirmar que, as pautas das reuniões plenárias devem ser disponibilizadas com antecedência mínima de 10 dias úteis. Não, pessoal, a antecedência mínima é de 3 dias, não são 10, são 3. Letra B. As pautas de reuniões plenárias extraordinárias devem ser disponibilizadas para conhecimento da mesa na data da convocação, na mesma data. Né? Exatamente, aqui quando a decisão é extraordinária, quer dizer que ela tem que ser rápida, certo? Então, as pautas das reuniões plenárias extraordinárias devem ser disponibilizadas para conhecimento na mesma data de convocação. Isso aqui pode ser uma pegadinha extrema na sua prova, mas está correta, certo? A 17 é a letra B. Okay? Essa questão aqui pega muito candidato que não estudou. Vamos lá para a questão 18. A questão 18 diz o seguinte: em relação à publicidade local e instauração das matérias nas reuniões plenárias, assinale a alternativa correta. Alternativa A. As reuniões plenárias são, via de regra, sigilosas para preservar a imagem dos arquitetos e urbanistas. Não. As reuniões são públicas, certo? A regra é publicidade. Tem algumas coisas assim que são reservadas, como segredo de Estado, enfim, tem aquelas exceções, mas, via de regra, são públicas, ok? Letra B. Somente matérias de cunho ético ou disciplinar podem justificar a declaração de sigilo de uma reunião plenária. Tá aqui, ó. Letra B é o nosso gabarito. Ó, não tem cunho ético disciplinar? Pode justificar o sigilo. Letra B de bola. Isso aqui, o somente aqui. Você pensa assim, tem somente. Será que está correto? Dessa vez tá, certo? Letra B é o nosso gabarito da 18. 19. 19 diz o seguinte: no que se refere à organização, à condução dos trabalhos nas reuniões plenárias, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A execução do hino nacional brasileiro é o primeiro item de ordem dos trabalhos, precedendo inclusive a verificação do quórum. Errado, pessoal. Primeiro verifica o quórum, beleza? Letra B. O quórum para a instauração e funcionamento das reuniões plenárias é de 1/3, não. O quórum é de metade dos membros mais um, certo? Tem que ser superior à metade, tem que ser superior à metade, ok? Vamos lá para a letra C. A mesa diretora
da reunião plenária ampliada do CalBR é composta exclusivamente por conselheiros federais, sem a presença do presidente das autarquias estaduais. Não, tem que ter a presença. Aqui acabamos de ver uma questão que a gente tem que ter a presença dos conselheiros. Letra C também está incorreta. Letra D. Na leitura e discussão da pauta, a ordem dos trabalhos poderá ser alterada quando houver matéria em regime de urgência ou por solicitação acatada pelo plenário. Exatamente. Quando tem o regime de urgência, pode ter a inversão, né, da ordem. Então, a letra D está correta. Vamos para 20. 20 diz o seguinte. Já estamos entregando aqui o gabarito. 20 diz o seguinte. Sobre o uso da palavra e os tempos destinados aos conselheiros durante as sessões plenárias, assinala a opção que apresenta um prazo incorreto, aquele que é incorreto. Letra A. As comunicações dos órgãos com ouvidoria e fórum de presidentes têm duração de até 5 minutos, prorrogáveis uma única vez por igual período. Está correto, são 5 minutos. O conselheiro dispõe de até 3 minutos para realizar seu comunicado individual. Correto também. Letra C. Em caso de citação por terceiros, o conselheiro citado terá direito a uma réplica de 2 minutos. Isso mesmo, a réplica tem apenas 2 minutos. A letra D diz que as apresentações de temas especiais, incluindo em assuntos de interesse geral, devem durar no máximo 1 minuto. Hoje o ele não fixa, tá, pessoal? Esse 1 minuto, ok? Apenas ele define que eles entram nos assuntos, mas não estipula esse limite de 1 minuto. Não, isso aqui está incorreto, beleza? Letra D é o nosso gabarito. D de dado é o nosso gabarito da 20ª questão. Vamos parar aqui pela 20ª, senão o conteúdo vai ficar muito extenso. Ainda tem muitos outros assuntos assim que vamos discutir, beleza? Para aqui na 20, o gabarito é a letra D, certo? Só que no material tem bem mais do que 20 questões. Tem 116, 119 questões. Se quiser adquirir, tá na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Vamos agora para o próximo assunto. Pessoal, vamos agora resolver questões do regimento interno do CAU-CE. Beleza? Para você que não está chegando agora, clica no link aí do curso que você vai ter esse material completo, tá na descrição e no comentário fixado, beleza? Material completo com muitas questões e também os slides com os prazos no final, beleza? Não esqueça também de deixar o like do vídeo para ajudar na divulgação desse conteúdo e também clicar no botão hypar se aparecer para você. Primeira questão. Quanto à natureza jurídica e finalidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, conforme o artigo 1º, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O CAU-CE é uma entidade privada? Errado. É uma entidade pública, né? Direito público. Letra B. Trata-se de uma pessoa jurídica de direito público sob forma de autarquia federal. Gabarito da nossa questão. Alternativa B de bola. Vamos para a próxima questão. Segunda questão. No desempenho do seu papel institucional, o CAU-CE exercerá diversas ações com base no artigo 2º. Qual das alternativas abaixo apresenta uma ação não prevista no Conselho? Que é aqui uma ação que não é prevista. Ações judiciais, não, quer dizer, judicantes, né? Ações judicantes, decidindo as demandas instauradas no próprio Conselho. Exatamente, a ação judicante é uma, está prevista no Conselho. A está correta. Letra B. Ações regulamentadoras e administrativas dentro da sua competência. Também está correto. Letra C. Ações político-partidárias visando a eleição de membros da categoria por cargos no executivo. Errado. Aqui, ações partidárias não tem. Político-partidária não tem. Beleza? Letra C é o nosso gabarito da segunda questão. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte. Sobre a competência do CAU-CE descritas no artigo 3º, é correto afirmar que compete ao Conselho elaborar e alterar o regimento interno, sendo este independente de homologação do CAU-CE? Errado. CAU-BR, na verdade, né? Errado. Precisa da homologação do CAU-BR. Beleza? A está incorreta. Letra B. Firmar convênios apenas com entidades públicas, sendo vedada a parceria com organizações da sociedade civil? Errado. O convênio também é permitido pelas organizações da sociedade civil. Então, a B também está incorreta. Letra C. Julgar processos de infração ético-disciplinares e de fiscalização na forma de atos normativos do CAU-BR. Está correto. Letra C é o nosso gabarito da terceira questão. Vamos para a quarta questão.
Quarta questão diz o seguinte: sobre a organização do KUCE e a natureza de seus órgãos, conforme estabelecido no artigo 5º, sinala a alternativa correta. Alternativa A. O plenário e a presidência são classificados como órgãos consultivos? Não, pessoal. O plenário e a presidência são órgãos deliberativos, ok? Não são consultivos. A está incorreta. Letra B. As comissões temporárias e os grupos de trabalhos possuem caráter deliberativo permanente? Não, pessoal. As comissões temporárias e os grupos de trabalho são órgãos consultivos. Aqui ele inverteu, beleza? São consultivos, não são deliberativos. Letra C. O colegiado de entidades estaduais de arquiteto e urbanismo do CalCE é um órgão consultivo. Exatamente, é um órgão consultivo. Isso aqui tem lá no slide, a diferença de órgão consultivo para órgão deliberativo. Você tem que estar na ponta da língua na sua provinha, porque uma questão possivelmente vai cair uma semelhante a essa na sua prova, beleza? Vamos para a próxima questão, letra C, a quarta questão. Quinta questão diz o seguinte: no que diz respeito ao cargo de conselheiro do KUCE e às regras de mandato, é correto afirmar que, tentativa A, o exercício do cargo de conselheiro é remunerado? Não, aqui já começa errado porque é um cargo honorífico, certo? Conselheiro é honorífico. Já falei no vídeo passado e reafirmo aqui, é honorífico, não tem remuneração a mais por ser conselheiro. Letra B. O mandato tem duração de 2 anos, sendo permitida reconduções ilimitadas. Não, só é permitida uma recondução. Letra C. É permitido ao arquiteto ocupar o cargo de conselheiro por 3 mandatos sucessivos? Não, são apenas 2, certo? São apenas 2 mandatos sucessivos, é igual ao presidente. O mandato inicia-se em 1º de fevereiro, já começou errado, é 1º de janeiro. Janeiro, ok? E encerra no 31 de dezembro, certo? É um ano completo. Letra E. É vedado ocupar o cargo de conselheiros por mais de 2 mandatos sucessivos, seja na condição de titular ou suplente. Correto. Letra E é o nosso gabarito da quinta questão. Vamos para a questão número 6. Quanto ao funcionamento das reuniões, substituições e perda de mandato, assinale a alternativa que descreve uma conduta permitida pelo regimento interno. Aqui é uma conduta permitida. Letra A. Convocação simultânea de conselheiros titulares e seu suplente para a mesma missão oficial visando o auxílio técnico mútuo. Errado, pessoal. As convocações concomitantes são vedadas, ok? Letra B. Participação de suplentes de conselheiro em reuniões com direito à voz, mas sem direito a voto, desde que não gere ônus para a autarquia. Exatamente. O conselheiro tem direito à voz, mas não tem o direito a voto. Letra B de bola é o nosso gabarito da sexta questão. Questão número 7. No que se refere aos deveres e à participação dos conselheiros em comissões, conforme o artigo 25 do regimento interno do CalCE, sendo a alternativa correta. Alternativa A. O conselheiro titular tem a faculdade de escolher se deseja ou não integrar comissões ordinárias durante o mandato. Errado. É uma obrigação, não tem a faculdade. É obrigatório. Letra B. É obrigatório que todo conselheiro titular seja de pelo menos uma comissão ordinária. Exatamente. Letra B já diz a resposta aqui que a letra A não entregou, certo? Então, a letra B é o nosso gabarito da sétima questão. Oitava questão. Sobre as prerrogativas do conselheiro titular e os procedimentos de convocação previstos nos regimento, analisa as afirmativas abaixo e assinala a alternativa correta. Alternativa A. O conselheiro titular possui direito a voto em todas as reuniões do conselho, mesmo naquelas para as quais foi apenas convidado e não é membro. Errado, pessoal. Ele tem direito a voz e voto onde é membro, certo? Mas apenas a voz quando é convidado. Ok? Letra B. Caso o conselheiro titular não confirme sua participação, aqui que ele não confirma, né, sua participação no prazo de 7 dias, o suplente será convocado e deverá confirmar a presença com antecedência mínima de 3 dias. Está correto? Isso aqui é os prazos que caem muito em prova. Não esqueça daquela tabelinha de prazos que a gente tem, beleza? Tem nos slides a tabelinha de prazos. Letra B é o nosso gabarito da oitava questão.
Vamos para a questão número 9. Quanto à composição do plenário e às situações de impedimento, assinale a alternativa que descreve corretamente uma norma regimental. Letra A. O plenário é composto pelos conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, todos com direito a voto nas sessões plenárias. Não, o suplente só vota quando vai substituir o titular, certo? Então, a alternativa está incorreta. Letra B. O conselheiro deve declarar-se impedido apenas quando o processo envolver familiares diretos, não havendo restrições quanto a organizações nas quais faça parte. Não. Quando ele tem uma organização da qual ele faça parte, ele também tem que se declarar impedido. Letra C. A arguição de impedimento de outro conselheiro pode ser feita a qualquer tempo, inclusive após declarar o encerramento do julgamento. Não, não pode após não. A arguição deve ocorrer desde a distribuição do processo, né, até o início do julgamento. Depois do julgamento, já era, entendeu? Letra D. Os conselheiros devem declarar-se impedidos na apreciação de matéria que preveja repasse de recursos à organização do qual seja membro da instância diretiva. Está correto. Letra D é o nosso gabarito. Ó. O conselheiro deve declarar-se impedido na apreciação da matéria, quando está apreciando, certo? E previa repasse de recursos, aqui é como se fosse um exemplo. A organização da qual seja membro de instância diretiva, ou seja, quando ele é membro da instância diretiva, quando é parte dos diretores, ele tem que se declarar impedido, entenderam? Letra D, o nosso gabarito está na nona questão. 10ª questão. Dentre as competências do plenário do CAUCE relacionadas à gestão de pessoal e governança interna, conforme o artigo 29, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Compete ao plenário a eleição e a posse do presidente, bem como a deliberação sobre uma eventual destituição. Correto. Então, aqui já tem o nosso gabarito. Letra A. E com isso a gente vai encerrar aqui as questões referentes ao regimento interno. Lembrando que o material tem mais de 50 questões, certo? Tem ao todo, deixa eu ver aqui, 50 e 49, 50. Tem 51 questões, tá bom? 51 questões para vocês treinarem. Tá na descrição do vídeo, beleza? Vamos agora para o outro assunto. Fala pessoal, vamos agora resolver questões da resolução número 18 de 2012 do CAU-BR, beleza? Que fala sobre os registros profissionais. Questão número 1. De acordo com o artigo 2º, onde deve ser feito o registro para habilitação ao exercício profissional do arquiteto e urbanista diplomado do país. Letra A. No Conselho Federal? Não, só é no CAU, certo? No CAU do Estado ou do Distrito Federal. Letra A está incorreta, não é no Conselho Federal de autarquia. De arquitetura e urbanismo, não é no Conselho Federal. Alternativa B. No CAU do Estado ou do Distrito Federal, na jurisdição do domicílio do profissional. Exatamente, na jurisdição onde o profissional mora. Então, deve ser feito ou no estado que ele mora, ou naquele estado onde ele tem um domicílio profissional, certo? Ele tem que fazer lá no CAU daquele estado. Tem 27 estados e ele escolhe um, contando com o DF, né? E ele escolhe um para fazer o registro. Então, a letra B é o nosso gabarito da primeira questão. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte. Sobre a validade do registro profissional, o parágrafo único do artigo 2º estabelece que, alternativa A, o registro tem validade apenas no estado onde foi emitido. Errado. Ele tem validade, não é restrito ao estado, mas em todo o país, certo? O registro precisa ser renovado anualmente a cada estado onde o profissional atuar. Não haverá essa previsão de renovação por estado, certo? Para a validade do registro. Letra C. O registro tem validade em todo o território nacional, exatamente. O registro tem validade em todo o território. Se ele, por exemplo, fez o registro no Ceará, ele tem validade também para fazer, tem validade em São Paulo, certo? Porque o território nacional contempla esse registro, beleza? Letra C, o nosso gabarito da segunda. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte. Quando o profissional apresenta apenas o certificado de conclusão de curso no requerimento, o registro terá caráter
provisório, certo? Quando ele apenas tem um certificado de conclusão de curso, ele terá o caráter provisório, letra D, né? Tem outro que é provisório? Não, é D. Com validade máxima de 1 ano, ok? Na data de colação de grau. Então, ele tem um registro provisório, letra D de dado. Vamos aqui para a quarta. Quarta questão diz o seguinte: o registro provisório pode ser prorrogado, né? Se sim, em quais condições? Ele pode ser prorrogado? Pode ser sim. Pode ser prorrogado por igual período, ó. Sim, por até 1 ano, mediante justificativa e comprovante de solicitação do diploma, exatamente. Letra C de casa é o nosso gabarito da quarta questão. Quinta questão. O que ocorre se o profissional com registro provisório não apresentar o diploma após o vencimento do prazo ou da prorrogação? O que ocorre? Alternativa A. O registro é convertido automaticamente em definitivo? Não, o diploma é indispensável para o registro definitivo, certo? Letra B. O registro é cancelado? Não. Penalidade é suspensão, certo? Não é cancelado, é suspensão. Letra C. O registro é suspenso, certo? Até que o diploma seja apresentado, exatamente. Então, a letra C é o nosso gabarito da quinta questão, beleza? Vamos agora para o próximo conteúdo. Lembrando que, se você está gostando do vídeo, deixa o like. Esse material aqui tem muito mais do que 5 questões, beleza? Quem quiser adquirir, está na descrição do vídeo. Vamos para o próximo assunto. Fala pessoal, agora vamos resolver as questões da Resolução 21 de 2012, que trata das atividades e atribuições profissionais. Vamos lá, questão número 1 diz o seguinte: de acordo com o artigo 1º, os arquitetos e urbanistas são definidos como uma categoria uniprofissional. Letra B de bola. É uniprofissional de formação generalista, beleza? Não esqueça do uniprofissional, vai cair na sua provinha. Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: se na alternativa que apresenta apenas a atividade listada como atribuições profissionais no artigo 2º. Letra A. Venda de materiais de construção. Não, não é venda de materiais de construção, é comercialização de materiais. Não consta na lista, certo? Letra B. Execução de obras, vistoria, perícia e ensino. Sim, a letra B é o nosso gabarito da questão. Ele faz a execução, a vistoria e perícia. Nosso gabarito, letra B de bola. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: no campo da atuação da arquitetura paisagística, a resolução prevê a concepção de projetos para apenas jardins residenciais, errado. Letra B, espaços externos, certo. Livres e abertos, ok, incluindo a escala territorial, exatamente. Letra B de bola é o nosso gabarito da terceira questão. Essa parte aqui de paisagística pode cair na sua prova, vem? Quarta questão. O campo de atuação que envolve o patrimônio histórico, cultural e artístico inclui, entre outras atividades, o restauro a demolição. Não, foca aqui a preservação, certo? Não tem a demolição compulsória. Letra B. Reutilização, reabilitação e valorização de edificações e cidades. Letra B é o nosso gabarito da quarta questão. Vamos para a quinta questão. Essa vai ser a última de hoje, porque o vídeo vai ficar muito louco se eu for resolver tudo. Quinta questão, na verdade. Sobre o planejamento urbano e regional, qual atividade está explicitamente prevista na resolução? Letra A. Criação de leis penais para crimes ambientais. Não tem essa competência. Essa competência é do Legislativo Federal. Letra B. O parcelamento do solo, loteamento e trançado de cidades. Aqui ele tem competência sim. Letra B é o nosso gabarito da quinta questão. Olha só. Vamos agora resolver a próxima resolução. Se você não deixou seu like, por favor, faça essa contribuição para o nosso canal continuar entregando vídeos assim. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo vídeo. Fala, pessoal. Vamos continuar aqui agora com a resolução 28 de 2012, que fala sobre o registro da pessoa
jurídica, ok? Vamos lá. De acordo com o artigo 1º, parágrafo 2º, qual é a condição obrigatória para que uma pessoa jurídica utilize as expressões arquitetura ou urbanismo em razão social ou nome fantasia? Ela tem que ter o quê? Ela tem que ser constituída majoritariamente por arquitetos e urbanistas na sua direção. Qual é a alternativa que diz isso? Possui pelo menos 10 anos? Não. Tem um capital social? Não. Ser constituída paritária, né, ou majoritariamente por arquitetos ou urbanistas em sua direção. Ou seja, tem que ter na direção arquitetos ou urbanistas para ter o nome arquitetura ou urbanismo na sua razão social, certo? A letra C é o nosso gabarito da primeira questão. Questão número 2. No que se refere à responsabilidade técnica, que é a RT, qual o limite máximo de pessoas jurídicas pelas quais um único arquiteto e urbanista pode responder simultaneamente perante a CAL? Qual é o máximo? O máximo é 3 pessoas jurídicas, certo? O máximo é 3. Cadê? Letra C de casa, né? 3 pessoas jurídicas. Letra C de casa. Segunda questão. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: para o deferimento do registro inicial de uma pessoa jurídica, o artigo 6º estabelece uma obrigação financeira relativa aos profissionais contratados. Qual é essa obrigação? Qual é a obrigação, pessoal? Comprovar pagamento de anuidade em dobro? Não, não tem essa não. Comprovar o pagamento do salário mínimo profissional aos arquitetos, conforme a Lei 4.950 de 1996. Essa daqui é o nosso gabarito. Tem que pagar pelo menos um salário mínimo ao profissional arquiteto, certo? Então, letra B de bola é o nosso gabarito da terceira questão. Vamos para a quarta questão. A quarta questão é prazos. Tem a tabelinha de prazos no slide de vocês, para quem adquiriu o curso, beleza? Após o protocolo de requerimento do registro da pessoa jurídica devidamente instaurado, qual é o prazo para a CAU-UF, né, avaliar e proferir uma decisão? O prazo é de 30 dias, certo? Para proferir uma decisão é 30 dias. Quinta questão. Sobre o registro da unidade filial, assinar a alternativa correta de acordo com os artigos 11 a 14. Letra A. Filial está isenta de registro. Não, aqui já é obrigatório, não é isenta não. Isenta de registro se a matriz já estiver cadastrada. Não, a filial também tem que ter o registro. Letra B. O número de registro da filial é independente, né? E não guarda relação com o número da matriz. Não, ele guarda sim, ela é vinculado ao número da matriz. Letra C. A responsabilidade técnica assumida por uma filial não conta com o limite de 3 empresas. Conta sim, certo? Letra D. O registro da filial deve ser feito na CAUF da localidade sede desse estabelecimento, ou seja, da filial. Exatamente. Na localidade da sede. Letra D é o nosso gabarito da quinta questão. Vamos agora para a próxima resolução. Essa resolução, pessoal, tem muito mais do que 5 questões. Ó. Tem ao todo, são 10 questões, certo? No final, a gente tem uma frasezinha motivacional. A disciplina é o ponto entre as metas e realizações. Vamos agora para a próxima resolução. Bom, pessoal, agora vamos para a próxima resolução, que é a resolução número 52 de 2013, que fala sobre o Código de Ética e Disciplina do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Primeira questão. Sobre as funções deontológicas e a aplicação do Código de Ética e Disciplina, assina a alternativa correta. Alternativa A. O código possui 3 funções deontológicas de igual hierarquia: a educativa, a punitiva e a remuneratória, nada a ver. A educação preventiva e a coercitiva. São apenas 2, não são 3, certo? São 2. Não são 3, são 2 funções, ok? Que é educação preventiva e educação coercitiva. Beleza? Letra B.
As normas do Código de Ética aplicam-se apenas aos arquitetos que atuam com profissionais liberais autônomos. Não, aplica-se a todos, certo? Não é apenas, não. Até as pessoas que são contratadas momentaneamente aplicam o Código de Ética a todo mundo. Letra C. As funções coercitiva é precedente à função educacional preventiva. Errado. As funções educacional preventiva é a precedente, que é prevenir, certo? Enquanto a coercitiva é subordinada à primeira, ou seja, a coercitiva, caso a pessoa não fez, a pessoa tem que agir. Tá entendendo? Preventiva vem antes, precede. A coercitiva vem depois. Então, a C está incorreta. Letra D. O código aplica-se integralmente aos profissionais, independentemente de serem servidores públicos, assalariados ou empresários. Todo mundo. O código de ética se aplica a todo mundo. Letra D é o nosso gabarito da questão, certo? Falou em código de ética, é todo mundo englobado no código de ética. Segunda questão. O Código de Ética e Disciplina estrutura suas normas em uma hierarquia de subordinação relativa. Sobre essa estrutura, os princípios, regras e recomendações, é correto afirmar que, alternativa A, a transgressão de uma recomendação gera automaticamente uma infração ético-disciplinar imputável. Errado, pessoal. A recomendação não possui essa comissão, certo? Letra B. Os princípios são normas de caráter prático e específico, voltadas a circunstâncias objetivas e concretas. Não, os princípios ele tem caráter teórico e abstrato, ok? Não é concreto. Letra C. As regras são derivadas dos princípios, correto? As regras são derivadas dos princípios. O princípio é o maior e depois vem as regras, que é derivada dos princípios. E sua transgressão é considerada infração ético-disciplinar. Correto. Letra C, nosso gabarito da segunda questão. É uma questão mais teórica essa daqui. Vamos para a terceira questão. No âmbito das obrigações, naquelas obrigações gerais, que é o item 1, né? O Código de Ética estabelece diretrizes sobre a formação e a conduta do profissional. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma dessas obrigações. Alternativa A. O arquiteto deve subordinar suas decisões técnicas e artísticas às exigências financeiras do cliente acima de qualquer outra consideração. Errado. Isso daqui está muito errado. Por quê? As considerações do artista e técnica, ela tem que sobressair sobre o que o cliente quer, certo? Ou seja, deve prevalecer as considerações artísticas e técnicas e científicas sobre qualquer outras, certo? Porque quem está fazendo lá é o profissional habilitado. Letra B. O profissional que deve manter sua independência de opinião e imparcialidade, visando o desenvolvimento do ambiente construído. Exatamente. O profissional deve manter a independência de opinião, certo? Tem que ter uma imparcialidade. Letra B é o nosso gabarito da terceira questão. É um pouco mais difícil essa resolução, mas dá para levar com os esquemas dos slides, beleza? Vamos lá para a quarta questão. Quanto à atividade docente e à autonomia profissional, de acordo com as regras do Código de Ética, essa é a alternativa correta. Letra A. O arquiteto docente de disciplinas de arquitetura e urbanismo precisa apenas de ter conhecimento teórico sobre o assunto. Não, também tem que ter conhecimento prático, beleza? Letra B. O profissional deve aceitar relações de trabalho, mesmo que não condizentes com o Código de Ética. Nunca ele deve fazer isso, certo? Nunca. Letra B também está correta. Letra C. A autonomia profissional deve ser defendida fundamentando-se a opinião do princípio da melhor qualidade e rejeitando as pressões contrárias às convicções técnicas. Exatamente. O profissional tem que ter autonomia, certo? Autonomia profissionais. Ele tem que resistir às pressões contrárias às convicções técnicas, ok? Então, letra C é o nosso gabarito. Vamos para a quinta e última questão. No que se refere às recomendações do item 1.3 das obrigações gerais de ética, assinale a alternativa correta.
Alternativa A. O arquiteto deve restringir seu conhecimento. Aqui já começa errado. Ó. Restringir o conhecimento ao que aprendeu na graduação, evitando inovações tecnológicas. Não, ele tem sempre que buscar as inovações tecnológicas. Letra B. A capacitação continuada é uma regra obrigatória, cuja inobservância gera sanção disciplinar imediata. Não. Essa recomendação serve para é um atenuante, certo? Uma recomendação, não é uma obrigação, ok? Uma recomendação. A capacidade continuada é uma recomendação, ok? Ao prestar serviço no exterior, o arquiteto e o urbanista devem respeitar os códigos de ética vigentes nos países estrangeiros onde atuar. Exatamente, aqui é uma lógica, né? Se o cara vai atuar em outro país, ele tem que seguir aquele código de ética daquele país, ok? Então, C é o nosso gabarito da quinta questão. Vamos agora para a próxima resolução. São pequenas, tá, pessoal? As resoluções, a gente também colocou um esquema em PDF de cada resolução. Fala, pessoal, vamos agora resolver questões sobre a resolução 167 de 2018, que fala sobre a alteração no registro de profissionais. Lembrando que também a gente tem o material em slide, que faz muita diferença na sua preparação. Olha só, um texto mais fluido para você estudar, ok? E no final tem os prazos, ó, tabelinha de prazos. Tabelinha de prazos aqui que você vai ter no slide, beleza? Vamos agora resolver questões. Questão número 1. Sobre a abrangência e a competência do registro profissional no KO, assinale a alternativa correta. Primeira alternativa. O registro ativo em um KUF habilita o profissional apenas para atuar no estado onde o registro foi efetivado. Aqui já começa errado, né? Porque a gente já estudou no regimento interno, já estudou também no regimento geral, que não é bem assim. O registro, ele tem validade em todo o território nacional, certo? Lá está incorreto. Letra B. O KUF compete O KUF competente para realizar procedimentos de alteração de registro é aquele onde o profissional possui maior número de obras realizadas. Errado. Não é, certo? A competência do KUF tem jurisdição no endereço cadastrado no Siscal, certo? Aquele que a gente estudou no regimento geral, certo? Siscal. Letra C. O registro profissional ativo em qualquer KUF constitui habilitação para o exercício da arquitetura, né, e urbanismo em todo o território nacional. Foi o que a gente acabou de dizer. Letra C, o nosso gabarito da primeira questão. Questão número 2. Um arquiteto, ele deseja interromper seu registro profissional de acordo com o artigo 4º. Qual das condições abaixo não é um requisito para essa solicitação? O que não é um requisito? Não ocupar cargo público para o qual seja exercida a formação de arquiteto e urbanismo. Está correto. Letra B. Ter quitado todas as dívidas de anuidades e multas junto ao conselho. Isso aqui não é condição, certo? Não é uma exigência isso aqui, ó. Ter quitado todas as dívidas e anuidades, multa. Isso aqui já é incorreto aqui, ó. Letra B é nosso gabarito da segunda questão. Vamos para a terceira. No que diz respeito aos efeitos da interrupção do registro profissional, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A interrupção extingue definitivamente o vínculo jurídico do arquiteto com a CAL. Não, ele não implica o extinguimento, o vínculo jurídico. Então, a letra A está incorreta. Letra B. O profissional sem registro interrompido pode continuar utilizando o título de arquiteto para fins de exercício profissional. Errado. Não pode, certo? O título para fins de profissionais ele não pode exercer porque ele está interrompido, certo? Existe. Letra C. A interrupção do registro extingue automaticamente as dívidas anteriores. Errado também. Nada a ver. Letra D. O profissional com registro interrompido continua sujeito ao Código de Ética e Disciplina do CAU-BR. Continua. Isso aí está correto. Que é a alteração do registro profissional. Ele continua vigente ao Código de Ética. Letra D de dado. Quarta questão.
Caso o pedido de interrupção de registro seja indeferido pelo CAUF, o profissional possui direitos recursais sobre esse processo. Possui direito de recursar. Ok. Sobre esse processo, é correto afirmar que. O que é correto afirmar aqui? O prazo de recurso ao plenário CAUF é de 30 dias corridos. Não, são 10 dias corridos. Letra B. Caso o profissional. Vamos ver o prazo aqui na tabela de prazo. O prazo para recurso ao plenário. Quanto é? Vamos ver se é 10 dias corridos. Tem aqui no nossa tabelinha de prazo. Ó, recurso ao plenário. 10 dias corridos. Ok? Muito simples, muito fácil. Você resolveria de boa no seu, na sua provinha. Só dar uma olhadinha nos prazos antes da prova que está tudo ok. Letra B. Caso o profissional não recorra ao indeferimento no prazo legal, o registro será cancelado automaticamente? Errado. Ele será arquivado, certo? Letra C. Se o plenário do CAUF mantiver o indeferimento, cabe recurso ao plenário do CAUR no prazo de 30 dias corrido. Isso aqui é verdade, ó. Se o plenário CAUF mantiver o indeferimento, o que acontece? Ele tem 30 dias corridos para agitar isso, certo? Vamos ver aqui. Recurso ao plenário. 30 dias corridos. Beleza? Recurso ao plenário do CAU UF. Aqui, ó. Mantivendo o indeferimento, ó. Aqui é indeferido o recurso de interrupção. Aqui, mantendo o indeferimento. 30 dias corridos. Certo? Letra D de C de casa é o nosso cabrito. Isso aqui é uma questão de alto nível. Se é cobrar, com certeza vai pegar muita gente desavisada. Vamos lá. Quinta questão. Sobre a reativação do registro profissional interrompido, assinala a alternativa que descreve corretamente as regras financeiras e procedimentais. Letra A. A reativação pode ser feita mesmo se o profissional possuir débitos pendentes que serão parcelados posteriormente. Errado. A reativação apenas será efetivada se o profissional não tiver débitos pendentes. Letra B. O profissional tem direito de reativar o registro quantas vezes desejar. Errado. A gratuidade de taxa de expediente limita-se a uma vez por ano. Ok? Letra C. O valor de anuidade no ano da reativação será cobrado integralmente, independente do mês da solicitação. Também tem correto. A anuidade será proporcional. Ok? Letra D. A data fim do período de interrupção será o dia exato que o pedido de reativação for deferido pelo conselho relator. Não, a data fim é o dia anterior à data do pedido, certo? E por fim, a letra E, que é a nossa gabarito, possivelmente, apenas a primeira solicitação de reativação no ano civil é isenta de taxa. Exatamente, apenas a primeira que é isenta de taxa. Quinta questão, a letra E, o nosso gabarito. Vamos agora para a próxima questão. Na verdade, vamos para o próximo conteúdo, né? Vamos continuar com a resolução 91 de 2014, que fala sobre o registro de responsabilidade técnica, o famoso RRT. Possivelmente na sua prova vai ter uma questão sobre RRT, é um conteúdo muito cobrado em prova. Bastante atenção nesse assunto. Se você já deixou o seu like, muito obrigado. E compartilhe também com um amigo seu que vai fazer esse concurso. Vamos lá. De acordo com as disposições sobre a tempestividade do registro de responsabilidade técnica RRT, assinala a alternativa que descreve corretamente o prazo para atividades do grupo de execução. O grupo de execução, pessoal, ele tem que ser efetuado obrigatoriamente antes de começar a atividade. Aqui diz, até 30 dias contado da data do início, não é antes. Deve ser efetuado obrigatoriamente antes do início da atividade. Está aqui, nosso gabarito é letra B de bola, a primeira questão, beleza? B de bola. Segunda questão. Vamos aqui na segunda. O que se refere às formas de participação de um RRT? Quando mais de um arquiteto e urbanista realiza a mesma atividade técnica, configura-se um RRT de equipe, né? Quando é mais de um RRT de equipe com responsabilidade solidária. Quem errou que vai ter
sua responsabilidade. Então, a letra C é o nosso gabarito, certo? Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: sobre os procedimentos e responsabilidade do psiquical, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A responsabilidade por efetuar o RT é exclusiva do contratante do serviço? Não. O RT tem que ser feito pelo arquiteto ou pessoa jurídica de arquitetura, ou seja, uma empresa de arquiteto. Letra A está incorreta. Letra B. O RT de equipe dispensa o registro individual? Errado, já começa por aí. Não é dispensado, certo? Se registro individual. Letra C. Em situações de emergência oficialmente declarada, o RT deve ser feito em 30 dias. Não, emergência deve ser feito em 90, certo? 90 dias após cessada a emergência, ok? Letra D. A inserção de pessoa jurídica como contratante exige que o arquiteto já possua RT de desempenho de cargo ou função vinculada a ela. Exatamente. É a letra D, nosso gabarito da terceira questão. Então, vamos lá para a quarta questão. Sobre a modalidade de RT mínimo, assinale a alternativa que descreve corretamente as situações de aplicação de acordo com a resolução. Letra A. Pode ser aplicado a qualquer edificação desde que a área total não ultrapasse a 100 metros quadrados. Não, o limite de 100 metros quadrados refere-se ao RT social por habitação unifamiliar, certo? No RT mínimo, o limite é 70 metros quadrados, ok? Letra B. Permite a inclusão de até 100 endereços de obras dentro da mesma unidade de federação? Não. Esta é uma característica do RT múltiplo, certo? Mensal. Tem vários tipos de RT. Você tem que decorar cada um deles. E no material em PDF, nos slides, né? Tem cada uma das especificações. Vocês estudem ele, porque vai cair na sua prova. Letra C. Aplica-se às atividades de projeto, execução e atividades especiais em edificações com áreas úteis ou total de intervenção até 70 metros quadrados? Correto. Letra C é o nosso gabarito aqui, ó. Conforme o RT mínimo, ele abrange áreas de até 70 metros quadrados. Coloque isso na sua cabecinha para a prova, ok? É a capacidade mínima, certo? Letra C, o nosso gabarito. Vamos agora para a quinta questão. Quinta questão diz o seguinte: no que se refere ao RT social, assinala a alternativa que apresenta uma condição correta para o registro de edificações unifamiliares. Letra A. Pode ser vinculado até 50 endereços? Não, até 100. O limite é 100 endereços, que deve ser dentro do mesmo município, certo? Não apenas na mesma UF. UF, no caso, é a federação, tipo Ceará, Brasília, São Paulo. Letra B. O limite de área para edificação residencial unifamiliar é de 70 metros? Não. O social, o limite unifamiliar é de 100, certo? O limite é de 100. Ok? Letra C. As atividades técnicas podem ser vinculadas a mais de um contratante, pessoa física, limitada a 100 endereços dentro do mesmo município. Exatamente, 100 endereços dentro do mesmo município. Não esqueça de município. Ok? Então, letra C é o nosso gabarito da quinta questão. E com isso a gente vai para o último assunto da próxima resolução. Certo, pessoal? Continue aí que já está acabando. Olá, pessoal. Bem-vindos aqui à última resolução, que é a resolução 193 de 2020, que fala sobre anuidades, revisão, parcelamento e ressarcimento. Vamos aqui começando com a questão número 1. De acordo com as normas sobre o pagamento de anuidades aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O arquiteto e urbanista deve pagar sua anuidade ao CAL-BR, independentemente de onde resida. Errado. Errado, pessoal. Por quê? Porque o arquiteto ele paga o CAL-UF, certo? Que é de onde a pessoa está. Por exemplo, no Ceará, é o CAL-CE, que é do local de sua residência, certo? Letra B. As pessoas jurídicas de direito público são sempre isentas de anuidade, sem exceção. Errado, pessoal.
Existem algumas exceções. Ela paga se tiver atividade básica ou prestar serviço a terceiro na área de arquitetura ou urbanismo, certo? Então, letra B está incorreta também. Letra C. Filiais de pessoas jurídicas situadas na mesma unidade de federação da matriz não precisam pagar anuidade, desde que não possuam capital social destacado. Então, letra C é o nosso gabarito da primeira questão. Vamos para a questão número 2, que diz o seguinte: no que se refere ao cálculo, ressarcimento e proporcionalidade das anuidades, é falso afirmar. Aqui ele já quer a alternativa incorreta. Letra A. No exercício em que ocorreu o deferimento do registro, a anuidade será calculada proporcionalmente aos meses restantes do ano. Certo? Aqui está verdadeiro. Letra B. Caso o arquiteto solicite a interrupção do registro, haverá ressarcimento proporcional da anuidade paga. Também está correto. Letra C. Se um registro for suspenso por penalidade disciplinar, o profissional tem direito ao ressarcimento proporcional ao valor pago, que está incorreto porque veda expressamente o ressarcimento em caso de suspensão. Suspensão não tem ressarcimento. Letra C está falsa. E é o nosso gabarito da segunda questão. Beleza? Vamos agora para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: sobre as isenções e descontos previstos no regulamento, está a alternativa que apresenta uma condição para a isenção integral de anuidade. Alternativa A. Arquitetos e urbanistas que tenham completado 30 anos de formados. Não tem esse benefício. Esse benefício é a redução de 50%, não é a isenção completa, certo? Letra B. Profissionais que possuam débitos anteriores, pois a existência de dívida impede qualquer benefício. Está errado, né? Que a existência de dívida impede qualquer benefício. Não está correto. Sabe que tem algumas exceções. Letra C. Arquitetos e urbanistas recém-formados nos primeiros 2 anos após a colação de grau tem essa anuidade? Também não. O recém-formado ele tem redução de 50%. Não é a isenção completa. Letra D. Arquitetos e urbanistas que completam 40 anos de contribuição, considerando também o tempo de CREA. Exatamente. Depois de 40 anos de contribuição, eles têm isenção, certo? Letra D é o nosso gabarito da terceira. Quarta questão, mais uma questão de prazo. Não esqueça de ver os slides dos prazos, certo? Para você acertar todas as questões. Um arquiteto e urbanista deseja pagar a sua anuidade no exercício de forma integral para aproveitar o desconto de 10%. De acordo com o artigo 6º, ele poderá reutilizar esse pagamento até o dia 31, né, de janeiro ou até o último dia de fevereiro. Letra B de bola é a questão, é a alternativa correta da quarta questão, certo, pessoal? Alternativa B de bola. Quinta questão agora, né? Mais uma de porcentagem. Prazos e porcentagem cai muito em prova. Sobre os descontos adicionais para pagamento integral à vista, baseado no tempo de formação do formado, né, do profissional, assinar a alternativa que indica corretamente o percentual para o arquiteto que tenha de 3 e 4 anos de formado. De 3 e 4 anos é exatamente 20%, certo? Letra C de casa. 3 e 4 anos é 20%. Não esqueça de olhar aquela tabelinha que a gente tem também no slide, beleza? Então, letra C de casa, o gabarito da quinta questão. Com isso, a gente encerra todas as resoluções aqui de todo o conteúdo programático de vocês, tá bom, pessoal? Aqui tem mais questão, só que eu não vou fazer todo o conteúdo aqui, porque vamos extrapolar o tempo aqui vamos passar umas 6 horas só com questão. Para não gastar muito tempo de vocês, eu vou resolver apenas 5, certo? Se quiser o material, resolver todas as outras questões, tá aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Espero que vocês tenham uma boa prova. Aproveite para revisar também naqueles slides que eu forneci, certo, pessoal? E tudo de bom para vocês, beleza?